Você já imaginou ser traído pelas pessoas que mais ama, vendido como escravo, jogado na prisão por um crime que não cometeu, e mesmo assim, encontrar forças para perdoar e se tornar um dos homens mais poderosos do mundo? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real e inspiradora de José, um jovem que transformou sua dor em um propósito extraordinário. A jornada de José começa na antiga terra de Canaã. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó, que lhe deu uma túnica colorida, um presente que simbolizava esse amor especial. Mas esse favoritismo despertou uma inveja profunda em seus 10 irmãos mais velhos. Para piorar, José tinha sonhos que previam que ele um dia governaria sobre toda a sua família. Ele contava esses sonhos, sem maldade, mas para seus irmãos, soava como arrogância pura. A semente do ódio foi plantada e começou a crescer. Um dia, Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Ao vê-lo se aproximando de longe, eles viram a oportunidade perfeita. O plano inicial era terrível, eles queriam matá-lo, mas um dos irmãos, Ruben, sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia, pensando em resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Ruben estava fora, uma caravana de mercadores passou por ali. Foi então que outro irmão, Judá, teve uma ideia ainda mais fria. Que tal vendê-lo como escravo? Pelo menos ganhamos algum dinheiro com isso. E assim foi feito. Por 20 moedas de prata, José foi vendido. Para encobrir o crime, eles mancharam a túnica colorida com sangue de um cabrito e levaram para o pai, dizendo que um animal selvagem o havia matado. Jacó ficou inconsolável, chorando a perda de seu filho amado por anos. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, um mundo completamente novo e desconhecido. Lá, ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar da sua situação terrível, José não se deixou abater. Ele trabalhou com tanta dedicação e honestidade, que logo ganhou a confiança de seu senhor. Potifar viu que tudo o que José fazia prosperava, e o colocou como administrador de toda a sua casa. Parecia que finalmente, as coisas estavam melhorando para ele. Mas a vida de José estava prestes a dar outra reviravolta. A esposa de Potifar começou a se interessar por ele. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusava firmemente. Um dia, quando estavam sozinhos em casa, ela o agarrou por sua roupa, insistindo. Desesperado, José fugiu, mas deixou seu manto para trás. Humilhada e furiosa pela rejeição, ela usou o manto como prova e o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão, a mesma onde ficavam os prisioneiros do rei. Novamente, José estava no fundo do poço, de administrador a prisioneiro. Mas mesmo na escuridão da prisão, sua integridade e sua fé não o abandonaram. Logo, o carcereiro notou a capacidade de José e o colocou no comando de todos os outros prisioneiros. Nada acontecia ali sem a sua supervisão. Na prisão, ele conheceu 2 servos do faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite. José, com a sabedoria que vinha de Deus, interpretou os sonhos. Para o copeiro, ele previu que seria restaurado ao seu cargo em 3 dias. Para o padeiro, que seria executado, e tudo aconteceu exatamente como José disse. Antes de ser libertado, José pediu ao copeiro: por favor, lembre-se de mim quando estiver com o faraó. Mas uma vez livre e de volta ao palácio, o copeiro esqueceu completamente de José. 2 longos anos se passaram. José continuava na prisão, esquecido. Até que uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia decifrar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e com 7 espigas de grão cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Foi então que o copirochefe finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão, que interpretava sonhos. José foi levado às pressas da prisão para a presença do faraó, com humildade. Ele disse que a interpretação não vinha dele, mas de Deus. Ele explicou que os sonhos eram uma mensagem divina. O Egito teria 7 anos de fartura e abundância, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a terra. Mas José não parou na interpretação. Ele foi além e propôs um plano. O faraó deveria nomear um homem sábio para administrar o Egito, armazenando o excesso de grãos durante os anos de fartura, para que o povo tivesse o que comer durante os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria e o espírito de José que disse: poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o espírito de Deus? Naquele mesmo dia, o faraó nomeou José, o ex-escravo e ex-prisioneiro, como governador de todo o Egito. Ele lhe deu seu anel de sinete, roupas de linho fino e uma corrente de ouro. José tinha apenas 30 anos,
Durante os 7 anos de fartura, José viajou por todo o Egito, supervisionando a construção de armazéns e estocando uma quantidade imensa de grãos. Então, como previsto, a fome chegou. E não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. Pessoas de todos os lugares começaram a viajar para o Egito, em busca de comida, porque só lá havia sustento, graças à visão de José. A fome também atingiu Canaã, onde vivia a família de José. Jacó, ouvindo que havia grãos no Egito, enviou seus 10 filhos para comprar comida. E aqui, a história dá um círculo completo. Os mesmos irmãos que o venderam como escravo agora se curvaram diante dele, o poderoso governador do Egito, sem a menor ideia de quem ele era. Os sonhos de infância de José estavam se tornando realidade. Depois de alguns testes, para ver se seus irmãos haviam mudado, se arrependido de seus atos, José finalmente não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos saírem da sala, exceto seus irmãos, e chorando, revelou sua identidade. Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram aterrorizados, paralisados pelo medo e pela culpa. Mas a resposta de José é uma das maiores lições de perdão da história. Ele disse: não se aflijam nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitas vidas fossem salvas. A história de José nos ensina que mesmo nas piores circunstâncias, quando tudo parece perdido, há um propósito maior em ação. Ensina sobre resiliência, integridade e, acima do tudo, sobre o poder transformador do perdão. José não deixou que a amargura o consumisse. Em vez disso, ele usou sua dor para se tornar um canal de salvação, para sua família e para uma nação inteira. Uma jornada incrível que nos lembra que a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.